Olá, gente. Como é que vocês estão? Eu tô com saudade demais. Enfim, né, nesses tempos, sempre é muito bom escutar a orientação das autoridades. Mas atendendo aqui as ordens, né, atendendo aqui as novas necessidades, nós vamos continuar trabalhando com determinadas questões relacionadas à ordem liberal. Pois bem, gente, e dentro da ordem liberal nós iremos trabalhar, né, com a Revolução Francesa, neste capítulo também com a expansão napoleônica e com o Congresso de Viena. E nós começamos aí pelo seguinte: Revolução Francesa, o que leva à Revolução? Nós temos aqui algo que esgota o antigo regime. O antigo regime é o absolutismo. E dentro desse esgotamento do antigo regime, nós temos algumas causas desse esgotamento. Começamos aqui pela Sociedade de Ordens Francesa. O primeiro, o segundo e o terceiro estado. O primeiro estado com o clero, tanto com o alto quanto com o baixo clero. Alto clero formado por cardeais, bispos, e o baixo clero formado por padres, freis. No segundo estado, nós temos a nobreza. Nobreza que auxiliava no governo do rei. Então, ou seja, na nobreza nós tínhamos secretários, ministros, juízes, que consumiam um alto gasto público do Estado francês. Esse ponto é chave para a gente entender a Revolução, porque essas duas classes não pagavam impostos diretos. Não pagavam, elas estavam isentas de qualquer cobrança fiscal. Outro ponto importantíssimo, temos o terceiro estado. A maior parte da população francesa, né, alguns números falam que a França pré-revolucionária tinha em torno de 25 milhões de habitantes, do qual você tinha 200 mil no primeiro estado, 300 mil no segundo estado, e em torno de 24 milhões e meio no terceiro estado. Os 24 milhões e meio, dentro de uma classe muito heterogênea, com os burgueses muito enriquecidos, né? Mas também com comerciantes urbanos, com camponeses e até mesmo com mendigos, eram muito diferentes uns dos outros. E aí, né, você pega uma gama muito grande de pessoas pagando impostos. Você tem o burguês pagando impostos, alta carga tributária, você tem ali o camponês pagando imposto, o trabalhador urbano, que seja o marceneiro, o pedreiro, todos eles pagando impostos diretos para o governo. E eles não viam o retorno desses impostos. Esses impostos eram, então, para sustentar o luxo da corte. Esses impostos eram, então, para sustentar a vida boa da corte. Ligado a isso, nós temos na França uma grave crise econômica, como eu vi uma vez no documentário. Quando revoluções estão para acontecer, parece que até o sobrenatural conspira para que elas possam acontecer. E dentro da Revolução Francesa nós temos alguns sobrenaturais agindo, como por exemplo a grave crise climática que a França enfrentou na década de 1780. Você tem anos de seca que foram seguidos por anos de excesso de chuva, que danificaram muito a produção, principalmente de trigo, que era a base da alimentação francesa naquele momento, levando a uma inflação do trigo insuportável. Outro ponto também, né, é o alto gasto público francês com guerras. A primeira guerra, ainda no tempo de Luís XV, foi a Guerra dos 7 Anos, na França, França contra a Inglaterra. E a guerra que começa no continente europeu e se estende para o continente americano. Disputa entre colônias entre franceses e ingleses no território americano. A outra guerra que endividou muito a França foi a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Ué, mas o que a França tem a ver com a Guerra de Independência dos Estados Unidos? Pois bem, França e Inglaterra são rivais históricos na Europa. Você tem, por exemplo, Guerra dos 7 Anos, França contra a Inglaterra. Guerra dos 100 Anos, França contra a Inglaterra. Expansão napoleônica, França versus Inglaterra. Esse quadro só muda um pouco com a Primeira Guerra Mundial. E aí, gente, naquele momento, né, a França, buscando desmoralizar a Inglaterra, vai apoiar
a luta de independência dos Estados Unidos. Então, essa luta custou caro, era caro você manter exército, armamento, alimentação, e isso acabou piorando a situação financeira da França. E quem pagava essa conta? Principalmente principalmente o terceiro estado, com o aumento de impostos. Outro ponto também importante neste quadro revolucionário aí, que dá início à revolução, né, é que Luís XIV estava perdido, ele não sabia o que fazer. Ele virava para sucessivos ministros da economia pedindo planos mirabolantes. Os ministros viravam e falavam assim: olha, Luís, você tem que cobrar imposto do primeiro e do segundo estado. Não tem jeito. Aí chegou o ministro Turgot, virou para ele e falou assim: olha, o que já te disseram antes? Falaram para eu cobrar imposto do primeiro e do segundo estado. Eles não querem isso. Eu falei assim: você tem que fazer isso. Mas eu quero outra solução. Então, a solução dada pelo Turgot foi: que tal convocar a Assembleia dos Estados Gerais? O que era a Assembleia dos Estados Gerais? Era um órgão com representantes dos três principais estados, do primeiro, do segundo e do terceiro estado. E nós tínhamos um problema na Assembleia. Qual era? Ela não era convocada há 175 anos. Então, ou seja, o ano era 1789. Ela não era convocada desde 1614. E logo, ao invés dela resolver esse problema, cria-se novos impasses. Quais eram eles? O primeiro e o segundo estado queriam uma votação por estado. Cada estado tem direito a um voto para o primeiro, um voto para o segundo e um voto para o terceiro. E o terceiro estado, como tinha a maioria dos representantes, queria o voto por cabeça. Ou seja, você tem aproximadamente 250 deputados no primeiro estado, 260 no segundo estado e 530 no terceiro. Então, o que vai acontecer? Em qualquer dessas votações, cada grupo, cada estado, puxou a sardinha para sua brasa. O que isso significa, gente? Cada grupo tenta a forma de votação para que bem lhe conviesse. Ou seja, ao invés da Assembleia criar soluções que o Luís XIV desejava, ela serve como uma nova pedra de tropeço para o rei. E ainda circulou o boato de que o rei mandaria fechar a Assembleia, ele demite o ministro da Economia, deu a ideia da Assembleia, e que mandaria prender os membros do terceiro estado. Até hoje, dentro da história, não se sabe se isso é boato ou se isso aconteceu de fato. É um plano do rei de fato. Mas é inegável que quando esse boato chega nos ouvidos dos deputados do terceiro estado, dos representantes do terceiro estado, e no ouvido do povo, o negócio sai de controle. Então aqui, o que acontece? O terceiro estado se retira da sala no qual estava acontecendo os Estados Gerais e vai para uma sala ao lado e fala assim: agora a gente está tomando as decisões por conta própria. E aí o primeiro e o segundo estado acaba acompanhando e fala assim: vocês querem acompanhar? Então tá bom, mas vocês sentem aí e escutem o que nós desejamos. E eles se proclamam, os membros do terceiro estado se proclamam Convenção Nacional. E começam a elaboração de uma Constituição. Ou seja, os Estados Gerais são transformados em Assembleia Nacional Constituinte. Então, ou seja, agora a França, com o tempo, teria uma Constituição, no qual todos estariam submetidos a ela. E dentro desses boatos que surgiram, quando a Assembleia dos Estados Gerais estava ocorrendo, acontece do povo ir para as ruas. E aí, quando o povo foi para as ruas, a situação do rei não ficou nada boa. Em 14 de julho de 1789, esse povo vai tomar a Bastilha. O que era a Bastilha, gente? A Bastilha
era uma prisão para presos políticos. Como assim? O sujeito tem um jornal, escreveu mal do rei, ele terminava na Bastilha. O sujeito roubou um frango para poder se alimentar, ele não terminava na Bastilha, ele terminava numa prisão comum. Então a Bastilha era uma prisão para crimes políticos. Por exemplo, Voltaire, filósofo iluminista, né, ele foi preso 2 vezes na Bastilha por conta das suas ideias subversivas à ordem absolutista. Então ele é um exemplo de vários outros. Quando a Bastilha foi tomada, ela não estava funcionando a pleno vapor. Fala-se, né, que nós tínhamos ali 4 prisioneiros apenas, mas a tomada da Bastilha foi um grande símbolo da queda do absolutismo. Ou seja, né, mostrava que o rei já não tinha mais aquele poder forte, aquele poder não ilimitado, mas absoluto, aquele controle do executivo, do legislativo e do judiciário. E aí o que vai acontecer? Quando a Bastilha é tomada, né, o povo vai para a rua, o povo começa, né, uma luta por maiores direitos. E essa luta acaba sendo premiada principalmente com a Constituição formulada pela Assembleia Nacional Constituinte, a Constituição de 1791, que continha uma das principais, se não a principal herança da Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração foi formulada, né, com princípios iluministas. Se a gente pegar se eu não me engano, aí eu posso estar errado, os 17 artigos da Constituição, é possível você ver a influência de cada pensador iluminista lá. De Montesquieu, de Voltaire, de Rousseau, falando sobre a liberdade, sobre os direitos naturais do homem, sobre o que agora poderia ser feito nessa nova França, contrária ao absolutismo. O que acontece? A declaração torna a França uma república? Não. A Constituição, né, de 1791 torna a França uma monarquia constitucional, aos moldes daquilo que acontecia na Inglaterra. Então, ou seja, né, você ainda tem o rei, mas agora o rei não é mais um absolutista. Agora o rei está limitado pelos poderes de um parlamento, o rei está limitado pelos poderes da lei. Então, né, o rei aqui fica uma figura chave, importantíssima do poder executivo, mas agora ele tem que dividir os seus poderes com o judiciário, independente dele, e com o legislativo, também independente dele. Judiciário formado por juízes e promotores, e legislativo formado dentro da Revolução Francesa, pelos deputados da Assembleia Nacional Constituinte. Agora não mais Assembleia, mas Câmara dos Deputados. Meninos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão termina com o processo revolucionário? Não, não termina, muito pelo contrário. A Revolução continua a pleno vapor, acelerada. E, meninos, você tem uma situação curiosa nesse mesmo ano de 1791. Luís XVI não aceita essa nova posição. O que ele faz? Ele e Maria Antonieta tentam uma fuga para a Áustria. Por que a Áustria? Por que não a Espanha? Por que não Portugal? Por exemplo, porque Maria Antonieta era irmã do rei austríaco. Então, né, o Luís XVI buscaria, junto ao rei da Áustria, apoio ao exército para poder invadir a França e tomar o seu trono, reimplantando o absolutismo. O que acontece? Algumas línguas falam que a Maria Antonieta resolveu colocar uma carruagem toda enfeitadinha, um negócio todo diferente, um negócio muito chamativo.
E quando eles estavam próximos da fronteira, estavam em torno de 90 quilômetros, né, da fronteira, eles foram presos em Varennes, uma cidade francesa próxima à fronteira com a Áustria. No que eles foram presos, eles são julgados como traidores do processo revolucionário. E aí, gente, o que acontece? O rei e a rainha perderam a cabeça pela máquina da democracia, pela guilhotina. Então, gente, nós encerramos esse vídeo por aqui. Faremos um vídeo de continuação sobre a Revolução Francesa. Muito obrigado a todos.